Chegou a hora, torcedor corintiano. Agora a gente fica aqui no timão, vamos falar de Corinthians e Universidade Central, projetar aí, porque a única equipe que tem um jogo no meio de semana, joga hoje 9h30 e vale vaga na próxima fase da Libertadores da América. É vencer ou vencer o primeiro jogo, foi 1-1. Lá na Venezuela, naquela tiriça, aquela aparição do Corinthians que não correu. O Luiz Fabiani vai estar no jogo com o Ulisses Costa. Quem é que vai comentar o jogo aqui, hein? Só pra eu não esquecer o nome dos comentaristas ou o do comentarista. Puxa aí pra mim, ô Guilherme Agrela, porque eu acho que eu tô lembrando que é o Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada com o Ulisses Costa e o Luiz Fabiani. Fabiani, conta pra mim, a caminho da Neoquímica Arena, expectativa de casa cheia, expectativa de vitória e classificação. Boa tarde a você. Boa tarde, Martelli. Estamos aqui a caminho da Neoquímica Arena e realmente está bem complicado o trânsito em São Paulo, então quem estiver seguindo essa mesma rota que eu recomendo caminhos alternativos. Eu mesmo estou indo aqui pelo Rodoanel, que já apresenta um pouquinho mais de liberdade pra gente. E sim, casa cheia como sempre nos jogos, sobretudo os jogos grandes. Afinal, já são quase 30 consecutivos com pelo menos 40 mil pagantes, então mais uma vez teremos uma Neoquímica Arena lotada, os ingressos já foram esgotados. Claro que tem muitos torcedores que fazem parte são membros do Fiel Torcedor, o plano de sócio torcedor do Corinthians, e que não tem acesso aos bilhetes, mas naturalmente esses são repassados, enfim, até um caso que está sob investigação do Conselho. Mas fato é, teremos casa cheia, quase ocupação total prevista para o jogo de hoje. Fala uma coisa pra mim, ô Fabiani, hoje é força máxima, né? Acho que tem uma alteração aí, talvez, na provável escalação do Corinthians, mas não dá pra brincar com classificação pra Liberta não, né? Mesmo tendo o jogo no domingo contra o Mirassol, a prioridade é o jogo de hoje, né? Perfeitamente. Acho até que contra o Mirassol deve ser mantida uma escalação tida como titular. Durante a semana, desde a última partida, tanto o Ramon Dias quanto os jogadores compraram muito discurso de necessidade de dar uma resposta ao torcedor perante ao que foi aquela atuação. O Corinthians jogou muito mal a partida de ida, então vai ter força máxima hoje e precisa ganhar para se classificar. Você comentou sobre alterações. Duas delas são esperadas para o time. A primeira, o Matheus Bidu, provavelmente de volta como lateral esquerdo titular do Corinthians. Ele havia sido preterido pelo Hugo nas últimas rodadas, deve voltar à escalação inicial. E além dele, o Breno Bidon, jovem que perdeu boa parte da temporada por disputar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção, volta a ficar à disposição do treinador e deve iniciar a partida, o Martelli. Provável Corinthians, você tem de cabeça aí, Fabiane, te pegando realmente assim no trajeto para a Neoquímica Arena? Vamos lá, Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, dupla de zaga com André Ramalho e João Pedro, e na esquerda o Matheus Bidu. Meio de campo com José Martínez, ele que substitui o lesionado Ranielli, deve perder toda a reta final do Campeonato Paulista, acompanhado de André Carrillo e Breno Bidon. Mais à frente, o ataque do Corinthians, acho que todo torcedor sabe de cor, eu não precisaria nem falar, mas vamos lá, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. E vamos lá, então o Ranielli tá fora, né, pela lesão, tem alguma expectativa de recuperação? Então, o Ranieri ele teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa. Então, para lesões desse tipo, grau 2 espera-se de 40 a 50 dias. Como ele se lesionou há uma semana, deve voltar no final de março, potencialmente. Lembrando que a final do Campeonato Paulista, o jogo de volta da final, está previsto para 27 de março. Então, é improvável, caso o Corinthians vá ser finalizado presente, quem sabe até mesmo as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou não, Fabiane? Desculpa, não ouvi. Nada não, Fabiane. É o trote que a gente não te deu, Fabiane. Trote de boas-vindas que a gente não te deu. Luiz Fabiani, setorista do Corinthians. Foi mal, Fabiane, me instigaram a fazer isso. É o trote de boas-vindas do setorista. Primeira vez que a gente se fala à distância. Todas as vezes foram aqui em loco, o Fabiane com o microfone. Dessa vez não deu pra deixar passar, o Fabiane. Ó, você não tá bravo comigo não, né? Eu tô... Ele fez igual. Você quer devolver, né? Você quer devolver. Ele é rápido, hein? Ele é rápido. Aí Eu no fim gostei só do Luiz. cortou a ligação Eu gostei do Luiz, Fabiano. Eu gostei. Trazendo o provável Corinthians, trazendo o timão aqui que vai enfrentar a Universidade Central 9h30 da noite. E a expectativa, é claro, de casa cheia. Inclusive, ele ainda tá com a gente, o Agrelo, caiu mesmo? Que eu não sei agora se ele vai... não sei se você vai me pegar na volta. Um dia ele vai me pegar de volta, eu sei. Todos os jogos do Corinthians com mais de 40 mil esse ano, foi isso? Não só nesse ano, mas na reta final do ano passado também. Já são quase 30 jogos consecutivos com mais de 40 mil pagantes.
Corinthians hoje tem também a maior média de público do futebol brasileiro no ano, 43 mil de média. É um número realmente assustador, né? Pô, então, ó, a participação importante da torcida corintiana, claro que é importante... Vai ter torcedor do time hoje, será da Venezuela? Uma boa questão, hein? Acho que não, né? Você sabe sobre isso, ô Fabiane? Eu imagino que alguns sim, porque é a primeira vez que a Universidade Central disputa a Libertadores. E é um clube tradicional na Venezuela, embora não seja um clube famoso. Então aquele torcedor realmente fanático deve vir porque hoje é uma partida histórica para o clube, é o primeiro jogo como visitante em Copa Libertadores, então eu imagino um número presente de torcedores. Não nada significativo, mas lembrando, o Corinthians é obrigado a destinar ao menos 10% ali da capacidade do estádio aos visitantes. Então teremos um setor ali para eles, se eles vão preencher ou não, aí são outros 500. Mas eu imagino uma presença assim de alguns torcedores do clube venezuelano. Boa, então, Luiz Fabiani, fazendo uma prestação de serviço também aí, muito trânsito e dificuldades para chegar na Neoquímica Arena. Quem quiser assistir, claro que a maioria do pessoal, né, sai aí entre 5, 6, 7 da noite, mas se programar para chegar um pouquinho mais cedo na Neoquímica, porque vai estar lotado, e aí é claro que reflete. Tem muita chuva na capital hoje, nem tanto, né, mas... chovendo bastante nos arredores de São Paulo, chovendo bastante no estado de São Paulo, então isso impacta no transporte público. A linha vermelha, que é o metrô que leva a Neoquímica Arena, apresentando problemas desde ontem, né? Então o torcedor aí que vai de transporte público é bom realmente ficar esperto. Para quem vai de carro, mais uma vez, recomendo caminhos alternativos. Boa. Você vai estar na transmissão, portanto, com Ulisses Costa na narração e os comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. Bom trabalho a você, ô Fabiane. Valeu, Martelli. Bom trabalho para vocês também. E amanhã eu tô de volta aí no programa presencialmente para devolver devidamente ao senhor, tá? Pô, o trote de Luiz Fabiane, setorista do Corinthians. O trote geralmente é o quê? O cara tem que pedir uma comida pra rapaziada, né, PDV? Sim, sim. Não aconteceu, cara... né? Mas, pô, não encontra. Não, mas isso ainda vai ter. Ainda vai ter, né? Não vai. Valeu esse. Tem aquela jornadinha de Amarota, assim, Sim. né? Aquela quinta. Vamos. Aquela quinta com fome, né? Quinta com fome, exatamente. Vamos lá, aqui no Resenha. Vai, Corinthians e Universidade Central hoje. Algum risco do Corinthians se complicar na visão de vocês? Então, eu tenho uma opinião que é a seguinte. O Corinthians passa hoje, não sei se de uma forma tranquila ou intranquila. Agora... se acontecer um desastre, a gente vai ter o efeito Tolima no Corinthians. O Memphis não joga mais, sai uma meia dúzia, cai treinador. O efeito Tolima não derrubou treinador, né? O Tite, aliás, o grande trunfo foi esse, mas o Ronaldo não jogou mais, o Roberto Carlos não jogou mais. Então, assim, eu acho quase impossível de acontecer algo trágico hoje em Itaquera. Se acontecer... teremos o efeito Tolima e aí o Memphis não joga mais no Corinthians. Você acha que caso o Corinthians seja eliminado na outra fase da pré-Libertadores, pegando o Barcelona de Guayaquil, o efeito é o mesmo? Tem que esperar chegar pra saber. Acho que não. Porque eu acho que hoje o Corinthians tem um adversário, gente, que é muito abaixo. Tem a ver com o adversário, Mas o Barcelona, que deve ser o adversário do Corinthians, não é tão abaixo assim. Não é tão abaixo. É um adversário bem complicado, inclusive, para essa fase de mata-mata. E o Corinthians é como favorito, mas pode acontecer. Mas antes do jogo de hoje, é o seguinte, o Corinthians só vai se complicar se for em relação ao próprio time, porque o Universidade Central não jogar apresenta com seriedade, né? nenhum perigo. Essa é a verdade. O Corinthians pode ali se complicar, levar o jogo no banho-maria, né? O pessoal fala. Sim. E pode acontecer de, às vezes, ser surpreendido, tomar um gol, os caras se fecharem. É uma possibilidade, mas eu vejo hoje o Corinthians jogando pra valer, porque já teve essa amostra de jogar no banho-maria e acabar se dando mal lá na Venezuela. Não vai fazer o mesmo na Neoquímica Arena. Não adianta chegar naquela coletiva pós-jogo, eles fizeram cera, demoraram pra repor a bola. Isso tá já no pacote, né? Todo mundo já sabe que vai ter. Eu vou cobrar a Universidade Central se eles não fizerem um jogo tipo de Libertadores. A Universidade Central, ele assim, vai olhar o jogo. Ó, se a gente tiver condição do Sousa ali, que tem aquele 10, né? Acho que é Samuel Sousa, enfim, alguma coisa Sousa. Se ele conseguir virar uma bola, 2 bolas, enfim, ganhar uma falta ali, vai levantar na área, vai. Mas é ali que tem o jogo, ponto. Aquele 10 na qualidade do pé direito dele, acabou. Um contragolpe. A última vez que o Corinthians encarou um camisa 10 meio fora de forma, a gente lembra do que deu. Foi com o Elvis. O Elvis. Mas teve o Racing na Libertadores e o Quinteiro acabou com o time do Nossa, é verdade. Esse é outro também. Meio fora de Esse forma. é clube da barriga também. Central pois é. Vai fazer isso. Ponto. O resto vai ser
campo de defesa, paradinho ali, e é cera. Acabou. Por Universidade Central... Formação tática deles hoje. 6-5-0. É tipo Falando isso. em formação tática, me incomoda o 10, fato do né? Corinthians... Tipo 10, o goleiro e... não ter variação a ponto de ir pra um jogo como esse com Samuel Sousa, 3 volantes. Eu acho desnecessário. Acho que você poderia tirar um volante e colocar o Romero, por exemplo. Mas o Romero tem 41 gols na Neoquímica Arena, não foi esse número que ele chegou? Tem 3 gols na temporada. Mas espera aí. Corinthians vinha jogando ali com Carrillo, Ranielli e o... Martínez. E o Martínez. Já avança um pouco, Mas o né? Ranielli marca muito mais do que o Bidon. Que tá entrando no time. Sim, o Bidon já é aquele cara um pouco mais, né, motorzinho, um pouco mais pra frente. Já aumenta essa ofensividade. Acho que pode ser uma circunstância do jogo, Brunão. Chegou no segundo tempo, tá 0-0, aí você começa a sacar, talvez. Pô, se bobear dá pra tirar o Carrillo, se bobear dá pra tirar... Ou você acha que já entra com Yuri, Memphis, você já entraria no caso, né? Romero. Eu entraria com 3 atacantes. E aí, tipo, Garro, e você coloca Garro, José Martínez e Garro, Martínez e Carrillo. Carrillo e o Martínez marcam. Eu iria nessa, mas entende também se for a decisão do Ramon Dias, é uma possibilidade. Só acho que o Corinthians não pode deixar pro segundo tempo. Tem que resolver as coisas rápido nesse duelo contra a Universidade Central, porque vai que bate ali 60, 70 minutos de jogo, faltam 20 minutos. Aí vira loteria. E tá 0-0. Aí é uma loucura, isso não pode acontecer. Hoje não tem margem pra erro o time do Corinthians. O problema desse empate, que foi muito em função do Corinthians não correr no jogo de ida, porque o Corinthians podia ter feito 2-3 e o Corinthians podia estar jogando hoje com um time alternativo, gente. O problema é que jogo e acaso você não controla de jeito nenhum. Aquilo que a gente falou semana passada. Pode ser que seja um dia que a bola não entre, o goleiro não consegue de forma alguma, o goleiro, enfim, tá numa noite inspirada, pinta um vermelho sem querer, então o acaso hoje para o Corinthians ele é muito delicado. Agora, dito tudo isso, alguém aqui aposta e faria uma fezinha aí de que o Corinthians não passa? Não. Eu colocaria R$2. R$2. Pra ver se volta, Caso sei lá, tivesse. 19. Pô, pega uma... Eu vou te falar um negócio, deve estar... Com certeza, você ia voltar com R$18 pra casa. 18? Acho que mais. Nada, né? Ele volta sem Não, nada. se ganha, já tá né? pagando Se 10 pra classificação. deve estar pagando, enfim, pra classificar, pra ganhar. Entendeu? Pra você ganhar. Imagina se ganha e passa, enfim. Nina, Corinthians se complica hoje ou é goleada? Goleada. Qual frase que você disse aqui fora do ar que ia te surpreender se o Corinthians não fizesse quantos gols? 4. Mas eu também falei isso semana passada, mas eu mantenho meu placar. Semana passada eu achei que ia ser 4-0 o jogo de ida, não foi. Muito por culpa do Corinthians, não, foi mais demérito do Corinthians do que mérito do time venezuelano, mas eu acho que hoje não vai ser o caso. Hoje o Corinthians vai entrar muito concentrado na partida, porque não pode correr o risco de ser eliminado diante do seu torcedor. Sigo com o meu placar 4-0. 4-0 Corinthians. Vai ser quanto jogo, Guilherme Agrela? 3-0 Corinthians. O Coringão mete um 3-0 hoje também. Um de Yuri Alberto e 2 de Memphis. Que isso. Podem me cobrar. Quanto vai ser o meu jogo, Deus. PDB? 5-1, Timão. E você, Bruno O Bigliosi? cara que mais fez. Fez uma cera gigante. Não, se não acontecer isso, o Memphis não joga mais. Ó, vou te passar o roteiro, tá? Corinthians abre 1-0, 2-0, vai pro intervalo, tranquilo. Aí relaxa. Aí relaxa, toma um golzinho, aí vira aquele drama. Desespero. Contra-ataque, 3-1, acaba o jogo. E amanhã a gente vai estar aqui, acende o sinal de alerta, o Timão. Mas agora falando sério, o Corinthians, qual a última vitória do Timão? O Corinthians tá somando empate atrás de empate. Você Desde que se resolveu... classificou, Empatou Contra com o Santos. Portuguesa, Contra o Santos. né? Não foi isso? empatou com a Portuguesa. Empatou com a Portuguesa, e empatou com o Guarani. Guarani, 2 empates e agora... empatou com a Universidade Central. Isso. São 3 3 empates consecutivos. O Corinthians não vence há 3 jogos consecutivos. Tudo bem que mas a gente esse ano... pode colocar também que tá sem perder desde que o clássico pro São Paulo. Assim, nos últimos... Pode pega colocar os- uma derrota nos últimos sei lá quantos dá mil pra- jogos, não, né? Coloca 9 jogos do Brasileiro, emenda aí 11, deu 20, e aí perdeu 1, então tá 21, 22 jogos que perdeu 1. É uma coisa incrível. Realmente é um bom resultado. Mas agora é o momento que o quê? Quartas de final, semifinal paulista e possivelmente uma final. E se passar hoje, quarta que vem, tem jogo. O que pode preocupar o corintiano é que, nesse momento mais decisivo da temporada, o time não vive seu melhor momento. Acho que a gente tem ali um descompasso, porque era pro Corinthians chegar voando a essa altura,
que não tá acontecendo, mas a gente sabe que tem o fator de que se classificou muito cedo, deu uma largada nos últimos jogos, time reserva, muitas mexidas, então hoje é uma resposta. Hoje é pra saber qual que é o Corinthians que a gente pode esperar já pro duelo contra o Mirassol e pra sequência do Paulistão. Porque qual seria a agenda do Corinthians aí, claro, contando que ele iria passar, né, hoje? Pega hoje a Universidade Central, Mirassol no domingo, aí na quarta que vem provavelmente o Barcelona de Guayaquil, e aí no outro final de semana teria um clássico contra o Santos, é isso? Neoquímica Arena. Só Se pra o Santos pontuar, passar do Bragantino. Barcelona joga hoje também às 9h30, no mesmo horário, venceu o jogo da ida por 1-0 contra o El Nacional. E venceu fora, né? Ou Venceu venceu fora em e decide agora em Quito. Ok. Mas Deve o passar. Nacional também é deve de Quito, passar. se eu não me engano. É, então. mas o Barcelona de Guayaquil tem totais condições de passar hoje. Quanto que vai ser o jogo hoje? Faltou você, Bruno Milhose, que eu esqueci. 2-1, é isso? Perdão, ó, eu cometi um erro aqui. Tem O problema, Barcelona normal. costuma jogar em Quito jogos maiores, mas esse jogo é em Guayaquil. Tá. E hoje o Corinthians vai ganhar por 3-1.